Bom, o último palestrante do Firefly Wonderland 2016 é uma pessoa que, para mim, tem uma característica que eu diria dos grandes mestres. Não que eu esteja considerando ele um mestre, mas ele é um mestre, porque ele fala não sobre coisas, ele fala com o coração das pessoas. E ele, desde a primeira vez, falou com o meu coração. Gustavo Santos. Você me fez chorar agora. Obrigado. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a forma calorosa como fui recebido desde que aqui cheguei ontem. São 8.000 quilómetros de distância e a verdade é que chego a um evento onde devo ser o único português e sou recebido de uma forma verdadeiramente quente e humana. E quero agradecer-vos por isso. Quero agradecer também à Alana, não só por estas palavras maravilhosas que me dirigiu agora, mas essencialmente por respeitar a sua essência. Nós estamos aqui todos porque nós todos quisemos estar aqui. E o que é interessante o ser humano perceber agora é o que é que eu ganho com a minha vida quando eu escolho fazer o que eu quero. Imaginem o que vocês já ganharam neste fim de semana. E é isso que acontece sempre que nós fazemos aquilo que nós queremos. A vida é tão simples. É tão simples. Eu quero agradecer à Alana o facto de ela ter respeitado a sua vontade, o seu desejo. Quero agradecer-me também a mim pelo facto de ter respeitado a minha vontade de estar aqui. Eu vou ser pai daqui a 1 mês e meio e a minha mulher foi de urgência ontem, de ambulância para o hospital. E eu, quando saí de Portugal, ela já não estava bem. Mas na minha vida há uma coisa que está acima de tudo e de todos, que é a minha missão. E eu, mesmo sabendo que a minha mulher não estava totalmente bem de saúde a 1 mês e meio de ser mãe, eu tinha que estar aqui. Porque esta é a minha missão. Então eu falei com a família dela, com a minha família, e conseguimos arranjar um esquema para ela estar sempre rodeada, para nunca ficar sozinha. E para que, se acontecesse o que veio a acontecer ontem, ela tivesse alguém que a pudesse amparar. Porque eu preciso de estar aqui. E se há algo na minha vida que eu nunca ponho para trás das minhas costas, é a minha vontade de cumprir o meu papel. É a minha vontade de cumprir a razão pela qual eu nasci. Porque senão, se eu estivesse ao lado dela, eu não faria melhor do que aquilo que os pais dela fizeram. Mas eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Então, em primeiro lugar na minha vida, perante tudo e todos, seja em que circunstância for, está a minha missão. E a minha missão é única e exclusivamente o respeito pela minha vontade. Mais nada. Tudo o que temos que fazer nesta vida passa por nós respeitarmos a nossa vontade. E a nossa vontade é o elemento mais básico que existe na nossa vida. Nós temos vontades todos os dias. Múltiplas vontades todos os dias. E a grande parte da humanidade não respeita esse compromisso. Porque prefere respeitar a vontade dos outros. Nós não estamos aqui, nós não nascemos para respeitar a vontade dos outros. Eles que respeitem a sua própria vontade. Ninguém nasceu para não ser aquilo que é. Ninguém nasceu para amar os outros em primeiro lugar. Nós nascemos para nos amarmos a nós. Esse é o nosso trabalho. E no momento em que nós nos amarmos a nós, amar o próximo é uma consequência absolutamente natural. Nós estamos aqui para viver o nosso sonho
não para ajudar os outros a viver os sonhos deles. Eles que lutem pelo sonho deles, como eu luto pelo meu. E eu sei que se eu lutar pelo meu sonho, eu vou conseguir inspirar os outros a lutarem pelo sonho deles. Então, o meu princípio básico de vida é que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. É óbvio. Eu sou o Gustavo, esta é a vida do Gustavo. Portanto, se eu sou o Gustavo e esta é a minha vida, é o Gustavo que tem que ser a pessoa mais importante da vida do Gustavo. Por isso é que é a vida do Gustavo. Sempre que eu fizer isto, sempre que eu respeitar, que eu agir em conformidade com a minha vontade, eu estou muito mais perto de ajudar o mundo inteiro. Porém, a minha premissa nunca é ajudar o próximo, é respeitar a minha vontade. Porque se a minha premissa for ajudar o próximo, se o próximo não me prova que eu o ajudei, eu vou cobrá-lo, eu vou julgá-lo e eu nunca mais vou ajudá-lo. Porque ele não me dá de volta, porque ele não me valida, porque ele não me reconhece, porque ele não diz, tu és o meu mestre. Eu não quero ser o mestre de ninguém, eu só quero ser feliz e sou. Porque há muitos anos que respeito este compromisso. Então todo o meu trabalho no mundo passa por levar uma mensagem de amor próprio às pessoas. Já chega de pensar nos outros. Já chega de ajudá-los a fazer isto e aquilo. Já chega de curá-los das suas carências. Nós vivemos há séculos nesta ideia. Nós nascemos para amar, mas somos todos formatados para sofrer. Porque nós nascemos ligados à essência, ao amor, mas somos educados e formatados a pôr o foco da nossa vida no outro. Seja pelos nossos pais, seja pela sociedade. E é claro que há um interesse generalizado da sociedade onde exista uma grande parte de pessoas com medo. Uma grande parte de pessoas ausentes delas próprias. Uma grande parte de pessoas sem acesso ao seu poder pessoal. É claro que isto interessa à sociedade. Porque essa é a única forma de poderem continuar a fazer connosco o que bem entenderem. Então, quando o ser humano perceber que tem um poder pessoal ilimitado para mudar a sua vida num estalar de dedos, esse ser humano, eu, e espero eu, muitos de vocês, esse ser humano passa automaticamente a ser uma ameaça na sociedade. E eu vivo sendo uma ameaça. No meu país, há gente que nem me pode ver à frente. Porque eu assumo o que eu penso. Porque eu afirmo o que eu sinto. Porque eu não abdico de fazer nada que eu sei que está alinhado com o meu propósito de vida, porque o outro quer, ou porque o outro não gosta, ou porque o outro não deseja assim. A minha vida é comandada pela minha missão, pela minha vontade. E é só isto que o ser humano tem que fazer. Então, o meu nome é Gustavo, mas o nome pouco interessa. Quando te perguntarem quem é que vocês são, nunca digam o vosso nome. Primeiro, a malta não quer saber. E segundo, 2 segundos depois, se forem como eu, já se esqueceram. O nome não interessa para aqui. Eu tenho 39 anos e muitas encarnações dentro de mim. Já cá vim muitas vezes. Eu sou um homem absolutamente espiritual. A minha mensagem é uma mensagem de amor, mas não o amor fofo. Não o amor das borboletas. A minha mensagem é de um amor de guerra. O amor é a grande guerra. A grande guerra. Experimentem assumir quem vocês são à vossa família, ao vosso companheiro, aos vossos amigos, no vosso trabalho, e vão ver a guerra que vão abrir. Só que esta guerra não se trava com armas. Nós não vamos apedrejar ninguém. Nós não vamos atirar em ninguém. Esta é uma guerra de atitudes. É uma guerra de coragem. É uma guerra de valores. Essa é a guerra que eu travo diariamente. Na minha vida, no meu país. Então, eu sou um homem livre.
Eu não sou o Gustavo. Eu sou um homem livre. Eu sou um homem independente. Eu sou um homem verdadeiramente apaixonado por pessoas, por palavras, por afetos. Eu sou um homem absolutamente disciplinado. A minha mente, eu não uso a minha mente para me destruir, porque a mente tem estas duas forças, ou destrói ou constrói. E eu não uso a minha mente para me destruir. Mesmo que vocês me digam todos, Gustavo, sua palestra foi uma merda, eu amanhã estou a fazer a mesma coisa. Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando nós estamos alinhados com a nossa verdade, nós não nos deslumbramos quando falam bem de nós, nem nos sentimos atacados quando falam mal. Era o que faltava. Se não tinham na mão deles, e eu não vivo na mão de ninguém, eu vivo com o meu coração. Falem bem ou falem mal, eu vou sempre respeitar aquilo que eu sinto que é melhor para mim. Ok? Então, partindo deste pressuposto, há aqui 3 áreas que me parecem fundamentais abordar. Intuição. Ouvi aqui muita gente falar sobre a intuição. A nossa intuição é a nossa conexão ao divino. É a nossa conexão ao amor puro. É a nossa conexão a Deus. Eu sou Deus. Cada um de vocês é Deus. Mas para nós sermos Deus, para nós sermos esse amor, para mim Deus é amor e é por isso que a minha religião é o amor. Para nós sermos esse Deus, nós temos de estar em contacto direto com a nossa essência. E a nossa essência vive mergulhada nas vontades que nós temos. É tão básico como isto. Tudo o que é mais sagrado mora na nossa vontade, que é o mais básico que há. Então a nossa intuição é como se fosse um mapa das nossas vontades. A nossa intuição é a única forma do ser humano, no estado físico, conseguir ligar-se ao destino com o qual se comprometeu antes de nascer. É que todos nós que estamos aqui, acreditem ou não, para mim é-me indiferente, todos nós estabelecemos um compromisso antes de encarnar. Não é por acaso que estamos a passar pelas dores que passamos. Nós escolhemos passar pela maior parte delas. Não é por acaso que temos péssimas relações com os nossos pais. Nós escolhemos aqueles pais. Claro que nós queríamos uns pais fofos, não é? Que nos fizessem bem e as vontades todas. Mas aí não há trabalho da alma. Aí não há evolução da alma. Nós escolhemos os nossos pais propositadamente para trabalhar o amor com eles, através do perdão e da aceitação. Quem tem processos pendentes com os pais de perdão, resolvam-nos. Foram vocês que os escolheram. A responsabilidade é vossa. Então, quando nós acedemos à nossa intuição, nós acedemos àquilo que é mais sagrado em nós, à nossa alma. Então, todas as nossas vontades, elas são-nos ditas pela intuição. Ninguém pensa uma vontade, atenção, é? É impossível pensar uma vontade. Nós sentimos uma vontade. E sentir está conectado à alma, está conectado à intuição. O que acontece é que essa vontade desce e ela tem que passar aqui pelo centro de todas as operações que é a nossa cabeça. E a nossa cabeça pode construir ou destruir a verdade divina. Se eu estiver num relacionamento onde já não sou feliz, a minha intuição vai dizer-me o seguinte: Gustavo, sai. Vocês já cumpriram o vosso ciclo. Não há problema nenhum em o amor acabar. O problema é as pessoas continuarem casadas quando já não se amam. O divórcio é o renascimento da paixão dentro da pessoa. Se já não te apaixona, já não é para ti. Já foi, já não é. Tu agora és a pessoa certa de uma outra pessoa que nem sequer conheces e o teu parceiro é a pessoa certa de outra pessoa. Para que a paixão possa vibrar outra vez dentro de vocês. Ela não vai vibrar se vocês estiverem juntos. Certo? Então, quando chega à cabeça e a minha intuição me diz: Gustavo, termina esse relacionamento, a minha cabeça vai me levar por 2 sítios. O primeiro, o mau. Não, se tu acabares o casamento, vais magoar aquela pessoa. Se tu terminares o casamento, o que é que a tua família vai pensar? Se tu terminares o casamento, como é que vai ser o teu filho?
filho de pais separados. Se tu terminares o teu casamento, o que é que a sociedade vai pensar de ti aos 40 ou 50 anos solteira? Então isto é a cabeça. Medo. Estamos a falar em português, portanto a mente chama-se mente porque nos mente. A mente está sempre a mentir-nos. Sempre. Então a cabeça depois pode funcionar como o outro lado, que é o lado construtivo. Que é, ok, eu sei que aquela pessoa pode ficar magoada, mas eu vou criar uma estratégia para que eu leve a cabo a intuição que eu tenho. Então, se calhar, eu vou ter uma abordagem à pessoa com tempo, para ir preparando a pessoa, mas nunca ponho em causa a minha vontade. Nunca ponho em causa aquilo que é melhor para mim. Nunca, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Esta é a minha vida. Então a cabeça serve para criar estratégias para que a intuição se dê no corpo. Malta, o corpo só está cá para nós sentirmos. Mais nada, senão éramos espíritos. O corpo está aqui para sentir. E quanto mais prazer, melhor. Portanto, se eu consigo terminar um casamento porque a minha cabeça me permite ceder a uma estratégia para terminar o casamento, o meu corpo vai sentir o quê? Liberdade. Desapego. E imediatamente a seguir, o que é que ele vai sentir outra vez? Borboletas na barriga. Porque vai chegar alguém com que eu vou voar outra vez. E é isto. Porém, se a mente não permitir que a vontade que veio da intuição seja respeitada, o que é que o meu corpo vai sentir? Culpa, cobrança, expectativa, julgamento. E o que é que o corpo vai sentir a seguir esta somatização de más emoções? As piores doenças que vocês podem imaginar. Porque não pensem que nós podemos aqui andar a brincar connosco, com as nossas vontades. Tenho vontade disto, o melhor para mim era aquilo, mas eu vou fazer outras coisas e o corpo não vai ressentir. É claro que vai ressentir. E bem, porque estes 3 níveis estão todos ligados. Todos ligados. Quando tu não respeitas a tua intuição, que é a tua verdade interior, o teu corpo vai sofrer. E é por isso que a grande parte dos cânceres que existem tem a ver com o desrespeito da coisa mais básica que existe, que é a vontade. As pessoas não respeitam a intuição, não respeitam a vontade e depois morrem nos hospitais. Para quê? Para quê? Porque é que tu abdicas de respeitar de uma coisa tão pura, tão genuína, para colocar o outro em primeiro lugar? Porque o outro pode ficar magoado. Que se dane, fique magoado. Eu não tenho a intenção de magoar aquela pessoa, mas o amor por mim pode-lhe causar dor. Mas se eu não tiver a intenção, se dói àquela pessoa, ela tem que resolver aquilo com ela. Não sou eu. Porque a minha decisão é fundamentada no amor. Se a pessoa não aceita, tem que trabalhar a aceitação. Se a pessoa não perdoa, tem que trabalhar o perdão. E eu estou a ser o mestre dela. Porque eu estou a obrigá-la a trabalhar o amor. Então eu termino uma relação, porque é o melhor para mim e ainda sou o mestre daquela pessoa. É espetacular. Eu vivi este episódio com a minha mãe, que é uma história que eu conto quase sempre. Porque é uma história impactante de perdão. Eu levei 38 anos a perdoar a minha mãe. 38, tenho 39 anos e meio. A minha história, a minha infância, foi de muita violência. Foi de muito medo. A minha mãe educou-me como eu sendo o culpado do meu pai se ter ido embora de casa quando eu tinha 2 meses de idade. E a minha mãe ainda me culpou quando ela se casou com um homem que nunca amou na vida, porque eu lhe pedi um pai aos 7 anos. E de facto a minha mãe garantiu-me um pai. Só que não se garantiu um marido. A minha mãe colocou-me como a pessoa mais importante da vida dela. Ela abdicou de ter uma vida prazerosa, emocionalmente, sexualmente, para que o filho fosse bem tratado. À partida é uma decisão espetacular. Que grande mãe que tu tiveste, Gustavo. Não. Porque sempre que alguma coisa corria mal naquela casa, e correu muitas vezes, eu não conseguia dormir de costas para a porta
do meu quarto, porque eu nunca sabia quando é que a minha mãe estava com uma faca lá dentro. Nunca sabia. Então eu tinha que estar sempre alerta. E porquê que a minha mãe fazia isto? Porque ela culpava-me de eu ter pedido um pai, quando foi ela que escolheu aquele homem. E é isto que acontece quando nós fazemos as coisas pelos outros. Nós esquecemos de nós, mas depois vamos cobrar àquela pessoa que por causa de ti, eu abdiquei da minha vida por causa de ti. E agora quero-te ao meu lado e tu não estás. E não vou estar. Isso é um facto. Porque tu és responsável pelas escolhas que fazes. Se fazes bem, maravilhoso. Se fazes mal, és responsável na mesma. Portanto, uma boa mãe ou um bom pai nunca é aquele que faz tudo pelo filho. Nunca. Uma boa mãe ou um bom pai é aquele que dá o exemplo ao filho de que, em primeiro lugar, as suas vontades. Para quando o filho crescer, as primeiras vontades dele sejam também a sua grande verdade. Porque senão o que estamos a fazer é educar a doença, é educar o medo. Não, filho, eu faço tudo por ti, e a educação que estamos a dar a esta criança é que ele tem que fazer tudo pelos outros. E onde é que ele está? E onde é que está o amor? E onde é que está o poder de decisão? Não está, porque os pais também não tinham. Eu vou ser pai daqui a 1 mês e meio, e será um desafio gigante, depois de falar para milhares e milhares e milhares de pessoas ao vivo, poder educar uma criança no sentido de, filho, tu foste uma escolha do pai na terra, mas eu fui uma escolha tua lá em cima. Então nós vamos trabalhar os dois, e se há uma coisa que eu nunca farei, posso garantir, é que eu nunca farei uma coisa que o meu filho quer, se eu não quiser. Porque eu vivi isto, eu vivi este inferno dentro daquela casa. E não é isso que eu quero para a minha família. Então eu levei 38 anos a perdoar a minha mãe, porque foi o tempo que eu precisei, enquanto homem, afastado do ego, para sentar numa cadeira e dizer, mãe, senta-te, por favor. Quero ter uma conversa contigo. Mãe, obrigado por toda a porrada que me deste. Obrigado pelas ameaças que me fizeste. Obrigado pelo medo que trouxeste à minha vida. Se não fosses tu, mãe, eu não era um homem tão forte como sou hoje. É que tu, mãe, preparaste-me da pior maneira para aquilo que me possa acontecer de mal na minha vida. Tudo o que me possa acontecer de mal é uma brincadeira comparado àquilo que eu vivi nas mãos dela. Então o perdão aqui tem que se dar de duas formas. E nós temos que ser adultos o suficiente para perceber que ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue cumprir a sua missão se tiver processos de perdão por fazer. É impossível. Então o perdão é uma das grandes expressões do amor na Terra. Quando tu perdoas o outro, tu estás a dizer que te amas a ti próprio. É extraordinário. Não vamos perdoar o outro pelo outro. Perdoa o outro por ti. Para tu ficares em paz. E se aquela pessoa não te interessar, porque os valores são completamente opostos, perdoa-o, mas não te relaciones mais com essa pessoa. Perdoar não implica ter a pessoa de volta na nossa vida. Nada. Perdoar significa paz, alinhamento. Eu vou para a cama e eu não penso naquela pessoa. Porque quando nós temos um processo de perdão para realizar, temos a nossa mulher ou o nosso marido ao nosso lado, estão todos nus. Acordamos na cama, temos aquela bunda maravilhosa ali, mesmo à disposição, mas a primeira pessoa que me vem à cabeça não é ela. É a pessoa que eu não perdoei. Então tu dormes na cama com todas as pessoas que não perdoaste. E quando é uma, e quando são 10, é uma enorme orgia de dor. Porque elas vão todas lá parar. Então como é que eu perdoei a minha mãe? Depois de assentar na cadeira, fiz 2 exercícios, um físico e um espiritual. E se nenhum dos 2 funcionar com vocês, é fundamental que vocês reequacionem o que é que estão aqui a fazer na vida. Ok? Primeiro, eu coloquei-me nos olhos da minha mãe. Ter a humildade de sair de dentro de mim e colocar-me dentro daquela mulher. E perceber o que é que a levava a agir daquela maneira. Que educação é que ela teve?
Que mãe é que ela teve? Que pai é que ela teve? Como é que foram as experiências amorosas dela? Com que medos é que ela vive ali dentro? Com que bloqueios é que moram dentro dela? Então o ser humano tem que ter a capacidade de sair dentro de si e entrar no outro. E quando o ser humano consegue fazer isto, há uma verdade que o ser humano nunca mais perde, que é: aquela pessoa, por muito mal que me tenha feito, era o melhor que sabia fazer. Então, se é o melhor que sabe fazer, por muito pouco ou mal que seja, porquê é que não perdoas a pessoa? Se é o melhor que ela sabia fazer, porquê é que ela não tem direito ao teu perdão? Se este meio físico não funcionar, e atenção, é que nenhum de vocês tem autoridade para dizer: não, aquela pessoa podia fazer mais. Nenhum de nós. Porque nós não somos aquela pessoa. Nós não estávamos dentro dela quando ela agiu daquela maneira. Logo, nós não somos ninguém para dizer que aquela pessoa podia ter feito mais. A segunda visão espiritual é que eu consegui visualizar a mim e à minha mãe enquanto almas. E a minha mãe ter esta conversa comigo: filho, a mãe vai-te fazer passar pelo medo A, B, C, D, pela dor A, B, C, D, pela ameaça A, B, C, D, porque a mãe sabe que para tu cumprires a tua missão na terra, tu tens que estar bem preparado. A mãe vai-te fazer passar por tudo isto, porque a mãe te ama. Pá! E então, quando nós conseguimos elevar a alma e deixar o ego aqui embaixo e perceber que aqueles que mais nos magoaram na vida são afinal os nossos grandes mestres, porque eles preparam-nos para o que aí vem. A minha mãe preparou-me para o que aí vem. E não é fácil, porque falar diante de tantas pessoas sobre uma questão tão importante como o amor próprio, que é algo que nós devíamos fazer, mas ninguém faz, é um discurso absolutamente fraturante. É claro que eu tenho em cima de mim várias energias pesadas e que não me querem bem. Muitas pessoas fazem-me mal. À distância, claro, presencialmente não há hipótese. Porque a força do amor é a única força que não é derrotável. Tudo se derrota, menos a força do amor. Menos a força da verdade. Então a minha mãe preparou-me para tudo isto. Portanto, façam um transporte até aos vossos pais, até alguns ex-relacionamentos vossos, ex-casamentos vossos, e tentem entender, elevando as duas almas, se essa pessoa não foi, afinal, um dos grandes mestres da vossa vida. Então, em vez de não serem capazes de perdoá-los, mandem-lhes uma mensagem a dizer obrigado. Obrigado. E quando vocês forem capazes de fazer isso, este peso que está aqui em cima desaparece. Porque se há uma emoção que realmente é grave no ser humano, não é o medo enfrenta-se. Tenho medo de saltar, salta. Tenho medo de recomeçar aqui, recomeça. Enfrenta-se. A grande emoção que nos faz perder toda a esperança é a culpa. É a grande emoção que nos faz perder a esperança. E quem não perdoa vive sempre amarrado à culpa. Até o dia em que olha em frente e não vê solução nenhuma para a sua vida. Portanto, para darem um passo em frente, para criarem uma nova realidade, seria interessante começarem pelo perdão. No dia em que isso acontecer, quando vocês conseguirem transformar uma dor em amor, tu fizeste-me isto por obrigado por me teres feito isso. Porque eu sou tão mais forte agora, vejo tão melhor agora. Se não fosses tu, eu não teria acesso a esta dimensão que eu tenho agora. Obrigado. E nós criamos realidades, sabem quando? Quando é que é o momento certo? Quando sentimos. E se alguém aqui estiver a sentir vontade de dizer alguma coisa a alguém que anda amarrado aqui há não sei quanto tempo, façam-no agora. Esqueçam que eu estou aqui, eu vou continuar a falar, porque senão ninguém se vai embora, mas esqueçam que eu estou aqui e foquem-se na energia que querem passar nesse texto. Mas façam-no sem expectativa. É porque essa pessoa pode não estar na vossa vibração.
Portanto, não o façam por ela, façam-no por vocês, para que vocês se sintam bem quando chegarem à cama hoje. É por vocês. É tudo por nós, nunca é nada pelos outros. E é quando é tudo por nós, que é tudo por eles também. Certo? Então, explicada esta questão, foi engraçado. Eu estive ali a alinhar-me e a conectar-me superiormente durante meia hora e a sentir, bom, se calhar falo sobre este tema e aquele. Este princípio de conversa não tem nada a ver com aquilo que eu desenhei ali. Zero. E é isto que é extraordinário. Quando nós estamos no palco e estamos ligados à energia superior, nós não comandamos, nós deixamos-nos ir. E é isso que eu faço. Isso é o amor. Então, para quem fala tantas vezes em amor próprio, parece-me importante fazer aqui uma diferença entre aquilo que é o amor próprio e o que é o egoísmo. Porventura, pela cabeça de muitos de vocês, já disseram, pô, esse cara vem de Portugal e é um egoísta de merda. É possível que isso aconteça. Eu quero explicar-vos a diferença. Amor próprio é quando eu me coloco em primeiro lugar. Eu sou o centro do meu mundo, porque este é o meu mundo. Esta é a minha vida. Em primeiro lugar estão as minhas vontades, sempre. Sempre as minhas vontades. Sempre as minhas vontades. Isso é amor próprio. Eu ser o centro do meu mundo. Egoísmo é eu exigir ser o centro do teu mundo. Tu tens que fazer as minhas vontades. Queiras ou não queiras, tens que fazer as minhas vontades. E se não fizeres, eu vou cobrar-te e eu vou julgar-te. Isto é egoísmo. Obrigado. Então, quando vocês tiverem uma conversa com uma pessoa, com um amigo, porque vocês agora estão a criar uma nova realidade, vocês vão deixar de ser o que eles estão habituados a que vocês sejam. Quando isto acontecer, e essa pessoa chegar ao pé de vocês e disser assim, bem, tu agora só fazes o que és, estás um egoísta, porque isto vai acontecer. Vocês têm que chamar essa pessoa ao pé de vocês e dizer, fofo, é o seguinte, para pôr logo na ordem. Fofo, é o seguinte, se há aqui um egoísta, não sou eu, és tu. Porque eu só estou a respeitar a minha vontade. Tu é que não aceitas que eu respeite a minha vontade porque queres que eu respeite a tua. Portanto, se há aqui um egoísta, és tu, não sou eu. Eu só me estou a amar. Tu amas-te? E quando nós fazemos esta pergunta à pessoa, acabou a conversa. Porque a pessoa nem sabe o que é que estás a falar. Certo? Então, há dois tipos de caminhos, digamos assim. E não há que ter medo de assumir isto. Tu és o centro da tua vida. Chamam-te egoísta, mas tu és feliz? És o centro da tua vida. Chamam-te egoísta, mas és feliz? Ou fazes tudo pelos outros, chamam-te a melhor pessoa do mundo, mas és triste? Quem é que tu queres ser? Quem é que tu queres ser? Porque não tenham dúvidas que no momento em que vocês se assumirem criando uma nova realidade, o mundo que vocês conhecem e que está à vossa volta, este mundo vai ruir. Este mundo que vocês conhecem vai cair. E é por isso que há tanta resistência em nós nos assumirmos. Porque nós temos medo de ficar sozinhos. Pois é sozinho que tens que ficar. Porque tu vieste ao mundo sozinho. Porque a missão é pessoal. É contigo que tens que trabalhar. E este mundo que está aqui vai ruir. Porquê? Porque estas pessoas que estão à vossa volta, elas não estão em grande parte porque vos amam. Elas estão à vossa volta porque vocês as habituaram que elas podem fazer o que bem entenderem de vocês. E no dia em que vocês disserem, não, quem manda na minha vida agora sou eu, esse mundo vai ruir. Porque vocês estão a dizer a essas pessoas, não, agora eu faço o que eu quero, não o que tu queres que eu queira. Eu faço o que eu quero. E é por isso que os grandes guerreiros, os principais agentes do amor, eles têm que passar uma fase das suas vidas sempre sozinhos. Porque nós abandonamos isto, tudo que está aqui à nossa volta, e damos um passo em frente.
E estas pessoas vão nos criticar, vão nos ameaçar, vão nos julgar, vão nos cobrar. Porque nós habituámos elas a terem-nos na mão. Nós vivíamos na mão delas para elas fazerem isto às vezes que entendessem. E nós permitíamos, porque elas eram mais importantes que nós. Mas agora não. Agora nós somos mais importantes. Em termos de vontade, é a nossa vontade que vai imperar, não a vontade do outro para mim. Então este mundo vai ruir, esse passo vai ser dado e há um período de tempo aqui em que tu vais caminhar sozinho. Mas não tenham medo. Vocês caminham com a maior força de todas. A força divina, Deus, o amor. Porque vocês deram um passo em frente, porque vocês colocaram a vossa vontade em primeiro lugar, a vossa intuição em primeiro lugar, a vossa sabedoria divina em primeiro lugar, o vosso destino em primeiro lugar. Portanto, vocês vão muito bem acompanhados. E depois há uma segunda fase do ser guerreiro que é extraordinária. É que nós damos este passo sozinhos e o mundo fica lá atrás. Mas uns passos depois nós encontramos outros guerreiros que fizeram a mesma escolha que nós, que deixaram as mesmas pessoas para trás e depois é com esses que nós vamos criar a nossa família. Com esses. Não tentem alimentar uma família com pessoas que vos cobram. Se cobram é porque não têm que fazer parte da vossa família. É mãe, é mãe. Eu não me relaciono com ela. Se me cobram, eu não me relaciono com ela. Não é por ela ser mãe que tem o direito de fazer o que quer comigo. Jamais. Eu faço o que quero comigo, mais ninguém faz o que quer comigo. Eu faço o que quero comigo. E é por isso que eu passei por períodos sem falar com o meu pai e por períodos sem falar com a minha mãe. Minha relação com a minha mãe hoje é extraordinária. Impensável há 2 anos atrás. Impensável. Sabem porquê? Ela divorciou-se daquele homem com quem esteve casada durante 30 anos. Dormiram juntos na mesma cama durante a primeira semana. O resto do tempo não. Era só ataques, ameaças, sofrimento. Então, a minha mãe, aos 69 anos, decidiu assumir-se como a pessoa mais importante da sua vida. 69 anos. Agora não me liga. Antes ligava-me sempre, filho, onde é que estás? Era a primeira pergunta. Não era como é que estás, é onde é que estás? E eu, como bom filho que era, desligava o telefone. E a minha mãe foi entendendo que tinha que haver uma abordagem inicial, que era, filho, como é que estás? E eu dizia, bem. E ela, e onde é que estás? Foi aprendendo aos poucos e poucos. Então agora, para eu falar com a minha mãe, sou quase eu que tenho que ligar para ela. Porque ela está centrada no mundo dela. É extraordinário. Minha mãe tem fibromialgia, teve depressão profunda, esteve internada no Hospital dos Malucos. E a fibromialgia é algo que lhe tira muita qualidade de vida. Eu nunca vi a minha mãe tão ativa como durante este último ano. Carregar em coisas, a estar com os amigos. Sabem porquê? Porque a fibromialgia é uma doença psicossomática. Quanto mais desalinhado estiveres contigo, quanto mais viveres em função do mundo inteiro, mais dores vais ter. Então como é que nós conseguimos desligar a mente? Sentindo. A única forma de desligar a cabeça é sentir, não há outra. Não há outra. Então a minha mãe, quando está com as amigas, quando está nos ambientes que a apaixonam, aquela fibromialgia desaparece. Desaparece. Minha mãe só volta a sentir dores quando vive preocupada com a minha irmã. Ou quando vive preocupada comigo, porque também sou um bocado maluco, um bocado grande, maluco. Então vive um pouco preocupada comigo. E é só aí, quando ela tira o foco dela e põe o foco no outro, que as dores voltam. Porque é uma doença termos o foco no outro. É uma doença ter os outros constantemente como o principal foco da nossa vida. Eu posso vos adiantar isto facilmente. É a maior causa de morte no mundo. A maior causa de morte no mundo é vivermos em função dos outros. AVCs, cânceres, depressões, fibromialgia, tudo e mais alguma coisa é somatizado pelo desrespeito pelas nossas vontades. Então, muita atenção ao foco que vocês têm diariamente na vossa vida. Eu estou mais centrado em mim
ou estou mais centrado nos outros? Centra-te em ti para que possas dar incondicionalmente aos outros. É a única forma de seres incondicional, de viveres em amor, é quando o teu centro está aqui dentro. É a única forma. Porque senão o teu centro, como está fora, tu vais dar para querer receber. E se não recebes, cobrança, julgamento, vai o medo. E o amor é incondicional e o medo é a maior das condições. Portanto, quando dás à espera de receber, não é amor que sentes, é dependência, é ego. Isso não é amor. Então, para viveres o amor, as tuas vontades em primeiro lugar, sempre. Aqueles que vos amam verdadeiramente, nunca vos tentarão desviar da vossa missão. Nunca. A minha mulher foi de ambulância ontem para o hospital. O que ela passou o fim de semana a fazer foi: amor, eu estou bem. Os meus pais estão a ser impecáveis. Cumpre a tua missão aí. Se a minha mulher me dissesse: eu estou aqui doente e tu estás no Brasil, esta mulher não era para ser minha mulher. Porque esta mulher não me iria amar. Porque por muito que custe a aceitar ao outro, se o outro nos ama, nunca nos vai desviar da nossa missão. Então, muita atenção às pessoas que vos dizem que vocês têm que fazer o que elas querem ou deixar de fazer o que vos apetece para fazer outra coisa. Muita atenção a essas pessoas. Se dormem com elas, acabem com o casamento, não faz sentido. Não é para vocês. Não é para vocês. E este é um sinal claro de que não é para vocês. Porque se esta pessoa vos amasse, por muito que lhe gostasse, a pessoa dizia: vai. Faz-te feliz, não faz? Vai. Obrigado, amor. Ok. Obrigado. Quero-vos contar uma história que não ia contar agora, mas eu tenho que contar, porque estou em Florianópolis e não há hipótese. Prestem bem atenção nisto. Florianópolis está no mapa da minha vida desde os meus 14 anos. Só vim cá há 3 semanas atrás. Primeira vez que me apaixonei, tinha 14 anos. Apaixonei-me. Foi em Portugal, numa praia. Passava lá as férias de verão com os meus amigos. E há um dia em que eu vejo uma coisa de cabelos pretos, escorridos até ao rabo, até à bunda. Eu digo coisa porque eu já tinha conhecido muita mulher, mas nunca nenhuma mulher me tinha feito sentir aquilo que eu senti quando a vi pela primeira vez. Então, para mim, naquela altura, era uma coisa. Qualquer coisa. Divina. Então, vi a coisa descer as escadas com aquele cabelo negro até ao rabo e que grande bunda. Com um short verde e amarelo. Brasil, certo? E ela desceu a escada, meteu a toalha e estendeu-se na areia. E ela ia sozinha e eu estava com os meus amigos. E eu olhei para ela e ela olhou para mim e eu olhei e ela olhou e ficou noite e fomos embora para casa. Fui para casa, ela foi para casa. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu olhava, ela olhava, sempre sozinha. Eu voltava a olhar, ela olhava, mas depois comecei a perceber que os meus amigos também olhavam e que eventualmente ela poderia olhar para eles quando não estava a olhar para mim. Então eu tive que tomar uma decisão. Quando o mundo inteiro quer uma coisa, ganha quem chega primeiro, não é? Eu tinha 14 anos e nesse dia eu fui para casa e eu fui falar assim comigo: bom, amanhã eu não sou homem, não sou nada, se eu não meter conversa com ela. E eu passei a noite em branco a arranjar um esquema como é que eu iria abordar aquela coisa maravilhosa que Deus tinha feito. Imaginei, olha, foi mais ou menos o que me aconteceu ali. Imaginei, desenhei, o sol nasceu, apanho. Como é que se diz autocarro aqui? Ônibus, apanhei um ônibus para a praia. Eu,
os animais, os amigos que queriam o mesmo que eu. E lá vem ela, sempre sozinha, estende a toalha, deitou, olhou, olhei e eu senti, é agora. E o meu coração saiu, foi dar a volta à praia inteira e voltou. Então, depois de uma noite em branco, a arranjar um texto digno para aquilo, a única coisa que eu fui capaz de dizer foi: posso pôr aqui a toalha? E ela respondeu: pode. Pode. Isto foi há 25 anos. Há 25 anos atrás, as novelas brasileiras estavam a bombar em Portugal. E eu pensei o seguinte: caraca, eu vou me estrear logo com uma internacionalização. Foi o que eu pensei. Então ela disse pode e eu deitei. Falámos, ela chamava-se Flávia, eu sou o Gustavo, então eu era o Gu e ela era a Flá. Eu tinha 14 anos e ela tinha 13. E ela contou uma história da vida dela, que passava as férias ali, naquela praia, no Estoril, perto de Lisboa, em Portugal, porque ela também era filha de pais separados e a mãe vivia aqui em Floripa, onde ela também vivia, mas nesse mês, todos os anos, ela ia passar as férias com o pai, que vivia perto daquela praia. E ela contou-me aquilo e eu, ao princípio, eu nem quis saber. Eu só olhava para aqueles shorts e para aquele cabelo e tudo isso. Sempre que íamos à água, como um cavalheiro, eu deixava ela ir primeiro, né? Sempre. É preciso dar valor onde há valor, certo? E há um dia em que eu digo assim: Flá, como é que se diz curtir em brasileiro? Curtir é uma expressão portuguesa. Como é que se diz curtir em brasileiro? E ela perguntou assim: curtir é o quê? E eu disse: curtir é dar uns beijinhos, é pôr umas mãos, tá. E ela respondeu: isso é ficar. E eu: Flá, posso ficar com você? E ela respondeu: pode. E a gente ficou. Ficámos. Foi a primeira vez que eu senti algo completamente diferente dentro de mim. Foi a primeira vez que eu senti verdadeiramente o poder da paixão. Tinha 14 anos. É claro que os dias iam passando e aquilo que ela me tinha contado ao início, que estava lá só a passar aquele mês de férias, foi começando a entrar na minha cabeça. Porque cada dia a mais com ela era um dia a menos com ela. E como eu era inexperiente nestas questões da alma e do coração, aquilo foi-me começando a doer mais do que o prazer que eu tinha. Até que chegou o dia em que ela tinha que apanhar o avião e vir para a casa da mãe, aqui em Floripa. E esse dia foi extremamente doloroso para mim. Eu aprendi desde cedo que na paixão há duas forças muito grandes, o prazer e a dor. E quanto mais prazer tiveres na paixão, mais dor vais ter a seguir. E depois o que diferencia aqueles que são capazes de se entregar constantemente e os que param de se entregar é que significado é que vais dar à paixão. Se termos o significado do prazer todo que eu tive, mesmo que me tenha doído, eu volto a entregar-me. Porque nada é comparável à paixão. Mais vale viver um dia apaixonado e sofrer 2 do que não fazer nada. Mas se eu der o significado da paixão como uma dor, então eu nunca mais me entrego a ninguém. Então a Flávia foi-se embora naquele dia. E eu não tinha autoridade, ainda por cima com uma mãe maluca daquelas, dizer: mãe, é o seguinte, eu vou para a Floripa com 14 anos e vou fazer a minha vida lá. Acontecia-me tudo e mais alguma coisa. Então, como não havia celulares na altura, há 25 anos lá em Portugal, eu e a Flávia, nós comunicávamos por carta. Carta muito bonita: eu te amo, eu amo você, e eu já estava com outras pessoas, e ela também, mas o amor tinha ficado lá. Não é por estar com outras pessoas que deixe de sentir o que sentia por ela. O amor não se sente por uma pessoa. Nós somos todos amor. Podemos sentir milhões de vezes o amor, de milhares de formas possíveis e imaginárias.
Então eu estive a falar com a Flá durante 2 anos nesta conversa. Cartinha bonita, carta, eu te amo, tá. E a partir daí acabou. O Gu foi a sua vida e a Flá foi a vida dela. Passaram 6 anos. 6 anos. Toca o meu telefone lá de casa. 6 anos. Ou seja, 8 anos depois de ter saído daquela praia, o meu telefone toca lá em casa. Eu vivia nessa altura com a minha avó, ainda bem, porque essa não me tratava mal, ainda bem. Então a minha avó, que na altura nem conseguia ouvir bem o português de Portugal, o português do Brasil era impensável. Então ela disse assim, olha Gu, filho, alguém quer falar contigo, mas a avó não percebeu nada. E eu, tranquilo, pego no telefone e a primeira coisa que eu ouço é, tá Gu, é a Flá. 8 anos depois. Estava solteiro, se não estivesse, ficava. E nós falámos nessa conversa por telefone, já havia telefones aí, já havia celulares aí, falámos durante imenso tempo, mas houve uma coisa que ficou marcada em mim. 2, aliás. A primeira eu perguntei-lhe, como é que tinhas o meu telefone de casa? E ela disse-me, na primeira carta que me escreveste, tinhas lá um número de telefone. E eu estava a arrumar o meu quarto, vi a carta, vi o número de telefone e arrisquei. É isto que nos acontece quando nós arriscamos. Nós temos acesso a dimensões que nós não temos noção se ficarmos quietos no mesmo sítio. E ela arriscou e ela disse-me uma segunda coisa que foi, daqui a 1 ano e meio vou trabalhar para Málaga, Espanha, fronteira com Portugal, e quero ver-te. Passou 1 ano e meio, eu fiz teatro durante muitos anos. Eu estava no meu ensaio de teatro em Cascais, perto de Lisboa, dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. O ensaio acabou às 7 da tarde, começava às 4 e acabava às 7. E eu disse, é hoje. E eu pego num carro e eu vou de Cascais até Málaga. Eu chego a Málaga no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. 10 anos depois dela ter saído daquela praia, de eu a ter visto pela última vez. E quando eu a reencontro 10 anos depois, eu sou um homem feito e ela é uma mulher feita. Automaticamente o nosso corpo emite sinais. Já não é só o beijinho, né? Há ali qualquer coisa, a outra magia, né? Então nós demos um abraço incrível, que ficará para sempre aqui. Ela foi uma cabine telefónica, ligou à mãe, que vivia aqui, em Floripa. Tô mãe, estou com o Gu, você nem vai imaginar. E a mãe disse, diz-lhe que eu gosto muito dele. E eu disse, diz-lhe que eu também gosto muito dela. Eu nunca tinha visto na minha vida, mas naquela altura era importante criar rapport. E então, nós saímos da cabine telefónica e fomos para casa. E ela tem este discurso comigo, a Flá. Gu, é o seguinte, eu divido a casa com uma amiga e esse aí é o meu quarto, esse aí é o quarto dela e esse aí é o quarto onde você vai dormir. E eu disse, Flá, espera aí. Eu não esperei 10 anos, nem fiz não sei quantos quilómetros para dormir sozinho. Eu vou dormir contigo, pode ser? E ela, pode. E nós dormimos juntos. Não rolou nada, eu tentei, não rolou, mas uma conchinha, 10 anos depois, já é muito bom. E a bunda estava lá. Eu senti a bunda. Então, no dia seguinte, ela foi trabalhar para Málaga, em hotelaria. Era o dia dos namorados. Então ela ia servir o jantar nessa noite. Durante o dia apresentou-me as praias ali perto de Málaga e à noite foi trabalhar e eu fiquei em casa, sozinho, a dormir. E eu fui acordado nessa noite com ela em cima de mim, com pétalas de rosa em cima da minha cabeça. Ela jogou pétalas de rosa sobre a minha cabeça. E quando uma mulher joga pétalas de rosa sobre a cabeça de um homem, tem que rolar tudo, né? E aí rolou tudo. E a gente fez o que tinha de ser feito. Eu acordei isso antes de nascer.
Aquilo tinha de ser feito. E foi. No dia seguinte eu perguntei-lhe, domingo, eu perguntei, Flá, há algum lugar que tu gostasses de ir? E ela diz-me, sim, gostava de ir a Serra Nevada porque nunca havia neve. Então nós fomos até Serra Nevada, uma estância de ski, a uns quilómetros de distância. E o que é interessante contar aqui é que nós vivemos juntos aquela tarde como se nós fôssemos namorados há 10 anos. Brincámos com bola de neve, tomámos um cacau quente, rimos, abraçámos, partilhámos aquele momento como se nós fizéssemos isto todos os fins de semana. No regresso de Serra Nevada para casa, para Málaga, eu vi uma boa parte do caminho a chorar. E ela perguntou-me, porquê que estás chorando? E eu disse-lhe, porque eu na minha vida, quando eu estou a 100%. E eu sei que tudo o que eu estou a viver neste fim de semana, quando eu me for embora amanhã, vai-me doer muito outra vez. E eu estou a chorar porque eu estou a antecipar essa dor. Não consigo não antecipar. E fomos para casa. Fizemos amor uma última vez. Está tudo bem. Fizemos amor uma última vez. Dormimos e depois há uma imagem na segunda-feira seguinte. Eu tinha ensaio de teatro às 4 da tarde. E há uma imagem que volta novamente aquele cabelo preto escorrido até aqui. Ela está a fazer-me uma torrada para o pequeno almoço. E ela vira-se para trás e aquele cabelo voa. E ela diz, escreve um livro sobre nós. Eu tinha-lhe levado naquela altura um livro, o meu primeiro livro, e nesse momento, quando ela me diz aquilo, entra-me e sai-me pelo ouvido. Da mesma forma que quando ela disse que estava a passar férias com o pai, há 10 anos atrás me entrou e saiu. O meu foco não estava ali. Comi, descemos as escadas, levou-me até ao carro, demos um último abraço, um último beijo, e eu fiquei a olhar para ela até o último fio de cabelo dobrar a esquina. E ela não olhou para trás. Há diferentes formas de viver com a dor e com o amor e estão todas certas. Está tudo certo. Para ela, doía-lhe menos se não olhasse para trás. Para mim, doía-me mais se não o visse até o último instante. Então eu vi o caminho todo até ao Algarve, que é o sul de Portugal, a chorar. Em dor absoluta. Uma vez mais, com ela, novamente, tinha estado 52 horas com ela, 10 anos depois. Aquilo doía, ardia. Mas quando cheguei ao sul de Portugal e parei de chorar, eu pensei, isto merece que eu chore mais um pouco. E eu tiro a máquina fotográfica, ponho a foto dela no display da máquina e ponho a máquina em cima do tabuleiro do carro e vou até Lisboa olhar para ela e a chorar. 3 dias depois, passou-me. Acabou a dor 3 dias depois. A paixão foi tão forte, tão forte, tão forte. A dor foi tão forte, tão forte, tão forte. 3 dias depois acabou. Não houve mais dor. E sabem porquê que não há dor? Porque no amor não há dor. A dor existe no apego. A dor existe na culpa. Sabem como é que haveria dor? É se eu não tivesse olhado para ela até o último fio de cabelo ter virado a esquina. Porque eu iria sempre pensar que eu podia ter feito mais e não tinha tido a capacidade de fazer. Mas eu não. Eu dei o meu melhor. Eu vivia 100%. E eu cheguei a casa no dia 16 de fevereiro. E no dia 31 de dezembro desse ano, eu ligo para a Flá para dizer que o nosso livro estava escrito. E o número disse, número não atribuído. E eu nunca mais falei com a Flá. E esse livro chama-se Os Laços que Nos Unem. E é uma história sobre a importância de nós nos permitirmos sentir. Sobre a importância da entrega na nossa vida. Não é só nas relações amorosas, é em qualquer tipo de relação. Na relação amorosa, na relação familiar, com o trabalho que tu tens, com o lugar onde tu vives. Tu vives onde gostavas de viver? A grande parte das pessoas não. Vive onde dá jeito. Fica mais perto do trabalho, mas tu não és o teu trabalho. Tu és o que tu sentes. É completamente diferente. Fazes mais quilómetros? Sim, mas quando chegas a casa, chegas a casa. Estás envolvido pelo ambiente que tu queres. Pela energia que te faz bem. Por aquilo que é uma extensão tua. Então o número não foi atribuído e eu nunca pude dizer à Flá que tinha escrito um livro sobre nós, como ela me tinha pedido quando virou o cabelo para
há um dia que estou a dar uma palestra em Portugal e eu conto esta mesma história e há uma pessoa no público que diz assim: eu vou encontrar essa Flá. Me dá o nome dela e eu dei o nome ficou na cabeça para sempre. Dei o nome. Passado uma semana eu recebo um e-mail desta pessoa a dizer assim: encontrei a tua Flá. Está aqui, nesse link. E eu vi o link e era ela. Casada, em Málaga e mãe. Fiquei tão feliz por ela e nunca mais falámos. Não é preciso falar mais. O que tínhamos para trocar e para viver foi trocado e vivido. Não faz sentido passar pelo planeta Terra e termos a nossa vontade a pedir-nos: vai, faz, acredita, confia, vive. E nós abdicamos disso porque os outros podem pensar mal, porque pode magoar, porque pode doer, do que é que os outros vão sentir a nosso respeito. Não faz sentido. Nós nascemos para ir viver a essência que nós somos. Mais nada. E se a tua essência te empurra para ali, vai sem medo. Vai destemido. Porque ali, naquela pessoa, naquele lugar, naquela profissão, tu vais encontrar um pedaço teu que tens que encontrar para te completares nesta vida. Obrigado, amor. Eu não te descontratei, não? Não. Causou dúvida agora em mim. Obrigado. Alana, isto fecha a que horas? 7h30. Nós fazemos o que nós queremos. Estamos à vontade. Quem é que vai tirar daqui 220 pessoas? Só saem se nós quisermos sair, não é? Não, mas eu vou ser breve. O que é que eu quero? Importante. Algo que eu senti quando estava ali e que me parece importante falar agora, passa por nós percebermos que nós temos um poder de decidir a nossa vida de facto no estalar de dedos. Como disse há pouco, se eu estiver num casamento e aquilo não estiver a funcionar, se eu deixar de sentir o casamento, eu estalo os dedos e eu divorcio-me. Eu estalo os dedos e eu divorcio-me. Se eu estiver num trabalho que não me apaixona mais, eu estalo os dedos e eu despeço-me. Se eu não me puder despedir porque eu preciso daquele dinheiro, eu estalo os dedos e ponho um hobby na minha vida. Se eu estiver no sofá a pensar em todos os problemas da minha vida, eu estalo os dedos e vou até à natureza. E na natureza, os problemas não vencem. Porque a natureza é Deus. A natureza é o amor. Dá-nos tudo o que precisamos. A cura está lá. A cura está aqui. Porque nós e a natureza somos a mesma coisa. Então, aquilo que me parece importante falar, porque o grande problema da sociedade passa pelos outros, parece importante dar aqui este pequeno exemplo. Eu desenho muito mal e vocês vão poder ver isso facilmente. Isso. Nem falei, já estão rindo. Uma coisa importante. Mesmo que riam todos, eu vou sempre confiar em mim, está bem? Estamos à vontade. Então o que é isso? Pinguim? Disse um pinguim. Pode sair, por favor. Desenho mal, mas não tão mal, né? Então, isso aí... Gol, Avianca, certo? Isso é um avião, tá? Isso é um avião. Eu sou o Gustavo, sou a pessoa mais importante da minha vida, sou eu que mando na minha vida. Se a minha vida for uma viagem, e é uma viagem, adivinhem quem é o comandante deste avião? Eu. Eu sou o comandante do avião. O avião divide-se em 3 partes. Cockpit, certo? O centro de todas as operações. Executiva, onde todos queremos viajar. Turística, onde todos viajamos. E amanhã
mais 11 horas. Vamos embora. Turística, executiva, cockpit. Vamos só centrar-nos, porque o tempo é curto, no cockpit. No cockpit, ao lado do comandante, viajam as pessoas que nós permitimos que influenciem as nossas escolhas. Uma boa ou uma má influência é indiferente. Connosco, no cockpit, viajam as pessoas que nós permitimos que influenciem as nossas escolhas. É nós queremos ir para este lado, mas alguém diz, não, tens que ir por ali. E nós vamos por aqui. Esta pessoa mora aqui, no cockpit connosco. Num avião comercial há sempre dois comandantes, há o piloto e o copiloto. O comandante e o subcomandante. Porquê? Porque se alguma coisa der errado com um deles, o outro organiza a segurança do avião. Então nós, na nossa vida, também precisamos de pessoas aqui. Porque nós não estamos sempre bem. Nós somos seres humanos, logo vulneráveis, frágeis também. Portanto, é preciso termos alguém de confiança ao nosso lado. Para que quando eu precisar de tempo para me inteirar comigo, alguém possa levar o avião na viagem que eu quero que ele faça. Então, ser o comandante é eu escolher em que aeroporto é que eu levanto voo e em que aeroporto é que eu aterro. É eu escolher a que horas é que eu levanto voo e a que horas é que eu aterro. E é escolher quem são os passageiros que viajam comigo. Eu escolho as pessoas que estão na minha vida. Ninguém está na minha vida porque quer estar. Elas estão porque eu quero que elas estejam. Porque esta é a minha vida. Certo? Então, quanto a isto, eu quero-vos contar uma história. Quando eu escrevi o meu terceiro livro, eu vim de um segundo período em que eu estive desempregado durante 1 ano e meio em Portugal. Desempregado durante 1 ano e meio quer dizer que as contas continuam a ser pagas, mas eu não recebo nada. Eu nunca tive acesso a subsídio nenhum, porque eu sempre trabalhei em Portugal como recibos verdes. Não sei como é que é aqui, mas em Portugal com recibos. Logo não há direito a subsídio. 1 ano e meio sem trabalhar, a nossa cabeça, por muito bem trabalhada que seja, vai-nos dizer que nós somos inúteis, que nós não valemos nada, que o mundo inteiro é bom, mas nós somos uma merda. A cabeça vai sempre dizer isto, porque o ego não está a ter atenção. Então ele revolta-se e ele fala assim connosco, ok? Nesse período, eu fiz uma lista daquilo que me apaixonava na minha vida. Quais eram as minhas paixões? E uma das coisas que eu escrevi foi escrever. Já tinha publicado 2 livros, nessa altura o primeiro e o da Flá. E então disse assim, escrever é uma paixão minha. Então nesse dia eu comecei a escrever o meu terceiro livro. Eu comecei a escrever, eu continuei sem receber nada, mas a minha mente já não dizia que eu era um inútil. Porque eu estava ligado a uma coisa que me apaixonava, que me fazia vibrar. E eu durante 3 meses escrevi metade desse livro. Escrevi metade do livro e levei à editora, onde tinha publicado o segundo livro. O editor, porém, era novo, era diferente. E chamava-se Zé. O editor chamava-se Zé. E eu, Zé, olha, tenho aqui esta metade do livro. Estou desempregado há imenso tempo, estou completamente dedicado ao livro. Gostava que lesses para que me desse uma opinião tua, por favor. Diz-me se está bom, se não está, se mudo a história, se mantém a história, se tiro personagens, se meto personagens, se altera a história do personagem. Zé, lê e diz-me alguma coisa. Enquanto não me disseres nada, eu vou parar o processo criativo. E assim foi. Passaram-se 3 semanas e o Zé não me disse nada. E eu ligo ao Zé. Zé, como é que é? Estou aqui à espera para o processo criativo, preciso de um feedback teu para acabar de escrever o livro. Estou sem fazer nada na minha vida. E o Zé disse-me assim, Gustavo, peço desculpa, ando cheio de trabalho, meti hoje o livro na minha mesa de cabeceira e vou começar a lê-lo hoje. Portanto, dar-te-ei um feedback em breve. E eu, contente, desliguei o telefone. Passaram-se mais 3 semanas e nada. Ao todo, 1 mês e meio. Quando a estratégia não está a funcionar, nós mudamos a estratégia. Então eu não liguei ao Zé, eu fui ter com o Zé. Zé, podemos ter uma reunião? Podemos sentar? Sentámos os dois. E eu disse, Zé, o livro está aqui há 1 mês e meio. Eu estou com o processo criativo parado. Eu preciso que tu me des um feedback para eu saber o que é que eu faço com a história. E o que o Zé me disse foi, Gustavo, acabei de ler o livro, ia-te ligar. E é o seguinte, este livro não é editável na minha editora. Sugiro que tires um curso de escrita criativa, que recomeces a escrever outro livro, mas este livro eu não posso publicar. Mas eu sou líder de opinião neste grupo editorial. Portanto, se eu não quero, dificilmente alguém quererá.
E aquele grupo editorial contempla a maioria das editoras em Portugal. Eu, como deve imaginar, a primeira coisa que a minha cabeça me disse foi, quando saí desta reunião: não estás a fazer nada e a única coisa que estavas a fazer, estás a fazer mal. Nós somos assim connosco. Passaram semanas em que eu não fiz nada na minha vida, em que eu adoeci na minha vida, e em que eu me faço uma pergunta mágica. Gustavo, tu escreves porque gostas de escrever ou escreves para ter o reconhecimento dos outros? E eu respondi, eu escrevo porque eu gosto de escrever. Então eu respondi-me outra vez, então escreve, pá. Escreve. E eu recomecei a escrever. E 3 meses depois eu finalizei o livro. E eu gostava do que estava ali. Eu gostava daquilo. Falei com uma grande amiga minha que lhe disse, amiga, mostra-me por favor uma segunda opinião, leva-me o livro a uma outra editora, porque eu acho que isto está bom. E eu acho que isto pode ser publicável. Numa semana, eu recebo um contacto telefónico de uma outra editora, para azar do Zé, fazia parte daquele grupo editorial, a dizer-me o seguinte, Gustavo, lemos o livro, amamos, você tem aqui um contrato para assinar. Quando é que quer passar por cá? E eu disse, eu passo por aí amanhã, mas antes eu tenho que ter uma conversa. É que os escritórios eram lado a lado. E eu fui falar com quem? Com o Zé. Dia seguinte, Zé, podemos falar? Claro, sentámos na mesma mesa. Zé, diz-me uma coisa, como é que o livro esteve aqui durante 1 mês e meio e tu me dizes que isto não vale nada e eu tenho aqui ao lado, numa editora com uma dimensão maior do que a tua editora e numa semana eles me aprovam e têm ali um contrato para eu assinar. Posso fazer-te uma pergunta, Zé? Não podemos ter medo de falar, gente. Nunca. Leste até onde, Zé? E ele respondeu até à página 6. Ao menos foi homem aí. E disse até à página 6. O que é que eu fiz? Eu coloquei o Zé no meu cockpit. Eu permiti que o Zé influenciasse as minhas escolhas. Eu disse, lê e diz-me se gostas, se não gostas, se mudas a história, se põe personagem, se tira personagem. O que eu disse ao Zé foi, ó Zé, faz o que quiseres da minha vida, que está tudo bem. Porque eu meti o Zé aqui. E porquê que eu meti o Zé aqui? Porque eu estava há 1 ano e meio desempregado. E ninguém está forte estruturalmente 1 ano e meio no desemprego. Então qualquer migalha que nos deem é um pão inteiro. E eu cheguei a esse ponto. Acontece que nos aviões, como vocês sabem, há aqui uma secção chamada banheiro. E o Zé bateu um recorde do Guinness, não é? Que o Zé fez o maior downgrade da história da aviação civil. É o maior downgrade da história da aviação civil. Que é um cara que sai do cockpit e vai para o banheiro. Mas o Zé veio para aqui não porque ele me fez mal. Eu sou responsável. Eu permiti que ele influenciasse as minhas escolhas. Estando eu vulnerável ou não, eu permiti. Logo eu sou responsável. O Zé só foi para aqui porque eu não me relaciono com pessoas destas. Eu relaciono-me com gente de verdade, autêntica, que se assume. Não com gente que anda a inventar histórias porque não consegue assumir-se. Então o Zé está aqui não porque me fez mal, mas porque eu simplesmente excluo estas pessoas da minha vida. E convém lembrar que nesta secção do avião, entre a executiva e o cockpit, há uma porta, como vocês todos sabem. Mesmo que o supervisor ou a chefe de cabine queira entrar no cockpit, ela não entra. Ela só entra através de um botão que abre de dentro para fora. É o comandante que abre o botão para que a porta destranque. Na nossa vida é igual. Ninguém entra à força na nossa vida. Somos nós que abrimos a porta e dizemos, anda a estragar uma vida toda, bora? Somos nós que fazemos isto. E porquê que nós fazemos isto? Porque o nosso centro não está aqui.
Porque o nosso centro está constantemente no coração dos outros, na mente dos outros, na visão dos outros. Então nós deixamos as pessoas entrar porque temos pena delas. Porque achamos que se esta pessoa não entrar, pode nunca mais ninguém entrar. Porque se a pessoa não entrar, o que é que vão pensar a meu respeito? Então, um bom exercício para vocês é perceberem quantos Zés estão no vosso cockpit. Quantas pessoas na vossa vida estão a puxar-vos para trás? Quantas pessoas dizem que aquilo que vocês fazem não faz sentido, não está certo, não é bom? Esses Zés têm que vir parar ao banheiro. Eles são as próprias pessoas a dizer-vos: eu já não devo pertencer à tua vida. Consegues ver? É que se não conseguires ver, eu vou-te continuar a fazer mal. Mas eu não sou responsável. És tu que preferes não te ouvir. És tu que preferes não te respeitar. Então, muita atenção de facto às pessoas que estão na vossa vida e que estão a mais. Todas as pessoas que nos cobram, julgam ou atacam estão a mais na nossa vida. Todas. Elas não devem estar ali. As pessoas que devem caminhar connosco são as pessoas que nos apaixonam e são as pessoas que, por muito que lhes doa, aceitam a nossa verdade. Aí está o amor e é isto que todos nós temos que fazer. Colocar-nos em primeira instância, respeitar a nossa vontade. Quando isso acontecer, como a Alana fez para criar este evento, quando nós respeitamos a nossa vontade em primeiro lugar, nós conseguimos dar aos outros de uma forma absolutamente incondicional. Portanto, se há um segredo para vocês criarem uma nova realidade, esse segredo passa por vocês, a partir de hoje e de hoje em diante, começarem a respeitar unicamente as vontades que têm. Obrigado. Uhul! Eu vou te dar essa camiseta que diz: que tal de trocar a palavra despertador por desperta amor? Gosto muito. Obrigado, amor. Obrigado. Valeu. Obrigada a você, querido. Foi demais.